Fala, doutor Antônio. Ô, doutor, tudo bem? Tudo bom? Como é que você tá, meu? Tudo bom, João. Tudo bem, graças a Deus. Na Santa Paz? Tudo na Santa Paz. Tirando essa pandemia, né? Pois Agora é. aqui nós estamos. Aqui eu sou de Ribeirão Preto e aqui tá na fase vermelha, lockdown, né? Aí a coisa tá pior do que aqui, né? Eu tô aqui em Vitória, no Espírito Santo. O Espírito Santo agora tá, por enquanto, e Deus conserve, nós estamos em risco moderado. Então as coisas estão funcionando aqui normalmente, né? Mas as É, perspectivas não são das melhores, né? Vamos torcer para a vacina andar um pouquinho mais rápido, né? verdade, verdade. Que é É um pra... prazer, doutor. Eu vou fazer minha apresentação, né? Meu nome é Antônio Moreira, sou advogado, atuante no Direito de Família, da subseção de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. E hoje nós temos o doutor Luiz Gustavo, que é também um grande expoente na área do direito de família, né? Um entendedor dessa matéria. E ele está conosco hoje para compartilhar nessa live. Hoje nós vamos tratar sobre advocacia como negócio. Doutor Gustavo, é um prazer tê-lo aqui nessa live, né? Agradeço o convite e queria passar a palavra para você para se apresentar e se tiver alguma consideração para a gente iniciar. Claro, doutor, primeiro quero agradecer pelo convite, né? Fiquei muito honrado por você ter feito esse convite para mim. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Gustavo Narciso Guimarães, eu sou advogado também, familiarista, há aproximadamente 15 anos, atuo aqui em Vitória, no Espírito Santo, e, enfim, já sigo uma boa caminhada no direito de família, e estou aqui nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, no YouTube, procurando compartilhar um pouco do meu conhecimento, da minha experiência ao longo desses anos. Então, volto a dizer, doutor, obrigado aí pelo convite, para a gente ter essa oportunidade hoje de conversar sobre esse assunto interessante, sobre a advocacia enquanto negócio, né? E Isso. de poder contribuir para os colegas que talvez tenham aí um pouco menos de experiência e estejam sofrendo das mesmas dificuldades que nós sofremos no início da carreira, que é comum para todos, né? Mas a gente troca essa troca Sim. de experiência, às vezes a gente pode encurtar o caminho aí de muita gente. Ninguém precisa sofrer como eu sofri no início da carreira, né? É, Trocando, tendo essa possibilidade, essa democratização do conhecimento, né, que as redes sociais nos permitem hoje, dá para as pessoas terem bons atalhos aí na advocacia, sofrendo menos, né? sim, sim. Eu queria iniciar esse nosso tema da live, né? Primeiro, considerar o seguinte: eu acho que o advogado no início da carreira, assim como eu, assim como o senhor também, a gente delimitar o porquê que nós estamos advogando, né? Por que nós estamos nessa profissão. Eu acho que isso é importante. Cada um tem um determinado sonho, um objetivo, né? Manter a subsistência, criar os filhos, adquirir um determinado bem material. Então, eu acho que o porquê acho que é o primeiro passo, né? Em seguida vem as ações que o advogado tem que tomar. Nós na faculdade nós não somos formados para o empreendedorismo jurídico, né? Para Uhum. realmente angariar clientes ou levar a advocacia às pessoas, né? A gente tem que ficar sentado no escritório esperando os clientes bater no nosso escritório, né? Então a gente sabe que isso é muito difícil. E Tá. hoje com a internet, né, ainda mais nesse período de pandemia, eu considero que é um momento importante para o advogado atuar e adentrar nesse mercado, né? Não talvez assim como como eu posso dizer, fazendo mercantilizar a advocacia, mas ele levar a advocacia, o trabalho dele para as pessoas, né? Não sei se é o mesmo posicionamento que o senhor É, segue, né? na verdade, foi interessante você começar falando sobre essa questão do desejo de cada um na advocacia, porque isso vai exatamente ao encontro do que eu costumo falar demais, né? Que na verdade, a advocacia, né? A advocacia digo assim, a advocacia profissional, a advocacia que busca performance, a advocacia que busca bons resultados, ela requer que seja construída sobre alguns pilares, né? Na minha concepção. E o primeiro pilar que eu sempre falo é o pilar da clareza. E é exatamente isso que o colega falou. Quando você tem clareza de propósito, você tem o seu porquê na advocacia, quando você consegue identificar o seu porquê, o seu propósito na advocacia, algo que é muito particular e muito íntimo, muito interno de cada um,
Isso serve como sua mola propulsora na advocacia e tudo que a gente faz na vida. E tudo que você vai construir na sua advocacia tem que estar muito alinhado com esse seu porquê. Então, às vezes, as pessoas começam a advogar sem fazer essa pergunta interna, sem fazer essa reflexão interna, e às vezes ali constroem toda uma vida profissional alinhada, desalinhada com aquilo que elas querem ser de fato na vida delas. E aí acabam sendo infelizes. Às vezes podem até conseguir êxito financeiro, que eu acho mais difícil quando existe esse desalinhamento, mas o fato é que elas acabam se tornando até infelizes, porque você busca algo na advocacia, você traça uma meta que está desalinhada com o seu propósito. Então, concordo em gênero, número e grau com relação a essa questão da clareza, em primeiro ponto, né? E em segundo lugar, exatamente isso que você falou. A verdade é que a advocacia, ela é uma profissão para a qual nós saímos da faculdade não preparados. É interessante como é que o engenheiro faz engenharia, o administrador faz administração, o médico faz medicina, o advogado faz direito, ele não faz advocacia, né? Então, a verdade é que aqui a faculdade entrega para a gente um conhecimento específico que nos permite alçar vários voos aí. A grande vantagem do direito é essa, né? O leque de possibilidades. Mas a grande verdade é que nos entrega um conhecimento incompleto, porque para advogar precisa muito mais do que direito, né? O direito é apenas um dos pilares da construção da advocacia. E a faculdade entrega para a gente um desses pilares e, ó, se vira agora. E aí a gente acaba tendo que construir esses outros pilares de uma boa advocacia no dia a dia, errando, acertando, né? E aí, como eu falei lá no início, a grande vantagem hoje em dia, que não tinha, por exemplo, na minha época, é essa democratização do conhecimento. Hoje, o advogado, início de carreira, ele consegue absorver muito mais conteúdo e se aproveitar das experiências de outros colegas para não sofrer tanto, né? Quando eu formei, não tinha isso. A gente tinha que, na verdade, basicamente, adotar uma postura passiva na advocacia. Você se formava, e é o que o doutor falou, e fica esperando as coisas acontecerem. Né? Porque ou você construía com base em um network, só que você construir network, você não faz assim, né? Não é do dia para a noite. Sim. Então, doutor, só fazer um parênteses aqui, eu, quando às vezes embalo no assunto, eu falo demais. Então, você pode ficar tá certo para me interromper, tá? Que senão eu me empolgo, começo a falar. Não, bacana, ótimo. Né? Então eu vejo exatamente dessa forma. Primeiro, a gente entender que a advocacia vai muito além do direito. Né? Infelizmente, né, é triste falar isso, somente para quem fez faculdade particular e que deve ter gasto aí no mínimo em torno de uns 60 mil reais para fazer a faculdade de direito. Eu estou falando de uma forma bem generalizada, né? Livros, transporte, alimentação, mensalidade, enfim. E aí, depois desse gasto, a faculdade entrega para ele talvez 20% ou 30% do que é necessário para advogar de uma maneira profissional. Então, a primeira visão que tem que se ter é essa, né? Que a gente sai da faculdade despreparado, que ela entrega para a gente, não entrega uma profissão, entrega um conhecimento que pode ser utilizado dentro de uma profissão. Primeira coisa. Segundo, ter essa clareza de propósito, saber o que a gente quer dali para frente para poder construir a nossa advocacia alinhada com esse propósito, né? E a partir daí começar a perceber aquilo que é exatamente o tema da nossa conversa de hoje, que a advocacia é sim um negócio, é um negócio. Por mais que a gente tenha, quando sai da faculdade, a gente tem muito aquela visão romantizada do direito, né? Que o direito ele é um pilar da construção da democracia, ele é essencial, a república, a democracia, blá, blá, blá. Sim, o direito é isso tudo, isso é lindo, é maravilhoso, mas, antes de tudo, o direito é a nossa forma de subsistência, né? Eu pago a escola das minhas filhas com isso, com direito, com advocacia, alimentação, o plano de saúde, e se eu não tiver meios de sobreviver com a minha profissão, eu não vou exercer a profissão, não vou fazer justiça para ninguém, não vou ajudar ninguém, eu não vou contribuir para a democracia de forma nenhuma, né?
Correto. Eu acho que a faculdade introduz em nós aquela visão de sacerdote, sacerdotismo, Platão, Sócrates. Então, aquela visão que a gente tem, né, de ficar na praça, boa argumentação, né, trazer o público. Agora, nós estamos num sistema capitalista, né, como o senhor mesmo disse, eu falei, a gente não quer mercantilizar a advocacia, mas nós dependemos da advocacia para sobreviver. Então, é um negócio, né, o empreendedorismo é importante, a gente não aprende a gestão, né, a gente não aprende a ir atrás dos clientes, né, esse próprio networking que se constrói com o tempo, no início a gente não tem, então a gente até construir, né, leva um tempo. Então eu acho que nós temos que mudar essa visão. Quem tem essa visão que continue e faça um aprimoramento, né, e quem não tem, abrir os olhos e falar, peraí, eu sou advogado, eu preciso rentabilizar a minha advocacia, porque é uma profissão, e eu dependo, eu tenho o meu porquê na advocacia, é isso ou aquilo. Então a gente tem que seguir nesse caminho justamente, né, e para poder atingir os nossos objetivos de vida, como qualquer outra profissão, né? Sim. Exatamente, o grande problema que a gente vê, às vezes, a verdade é o seguinte, a gente sai da faculdade e já se depara, principalmente na minha época tinha um pouco dessa preocupação, mas não tanto hoje. Eu sou formado em 2003. Então, naquela época já tinha bastante advogado, né? Não tanto quanto hoje, até porque pelo menos aqui no Espírito Santo, talvez eram 4 ou 5 faculdades de direito, hoje eu nem sei quantas tem. Então, hoje, assim, quantidade de faculdades de direito é muito grande. Hoje nós somos mais de 1.100.000 advogados, né? Então, o recém-formado, ele sai da faculdade e se depara com esse cenário apavorante, né? E falou, olha, eu estou entrando no mercado em que tem 1.100.000 advogados, hoje talvez um dos lugares no mundo em que tem maior quantidade de advogados por habitante, talvez seja o Brasil, e isso causa um certo pavor, um certo desespero no recém-formado, né? Ele imagina que não vai conseguir se estabelecer num mercado desse. Só que o que acontece? Por que essa insegurança aumenta? Primeiro, diante desses números. Segundo, porque, como eu falei, ele sai da faculdade não preparado para o exercício de uma profissão que requer vários conhecimentos. E na faculdade a gente vê direito do início ao fim. E quando o recém-formado termina, a primeira coisa que ele pensa em fazer é uma pós-graduação. E às vezes já pensa em fazer um mestrado. E eu não estou criticando isso. Eu acho que a gente tem que buscar sempre o aprofundamento do nosso conhecimento jurídico e sou muito a favor da especialização e mais do que isso. Sou a favor da hiperespecialização, que é você ainda se especializar dentro de um nicho ainda menor do direito. Porém, o que eu vejo como muito perigoso, e exatamente por falta de orientação, é que os recém-formados buscam exclusivamente conhecimento jurídico. Ele ficou 5 anos estudando direito, aí quando ele sai da faculdade, ele vai fazer uma pós-graduação de direito, depois ele vai fazer um curso, sei lá do que, de direito, depois ele vai fazer não sei o que envolve direito. Esquece que a advocacia tem outros conhecimentos tão importantes quanto. E aí, esse desequilíbrio de conhecimento dificulta a inserção no mercado. Então, assim, ele já se vê com um número grande de pessoas e ainda não tem esse conhecimento, é realmente preocupante, né? Mas a grande verdade é o seguinte, quando você começa a perceber, primeiro, que a advocacia vai mudando de direito, que a advocacia é de fato um negócio, e que para construir qualquer negócio, você não tem como se preocupar apenas com o produto, a sua visão muda. E aí, quando a sua visão muda, você começa a agir, você já foge da concorrência daquele 1.100.000. Porque a grande verdade é o seguinte, né? Essa 1.100.000, a maioria desses 1.100.000 está na média ou abaixo da média. Né? E aí, quando você... Fala. Isso, não, eu ia até comentar um projeto que o senhor tem, né? Que o doutor tem, que é a advocacia acima da curva, né? Que trata justamente, quem estiver assistindo e for advogado, é um projeto interessante e muito valioso que vai tratar justamente desses pontos, né? Vai trazer essa visão para o advogado. Eu vejo colegas nossos aqui, mercantilizando a advocacia, no sentido como? A gente tem uma tabela, ele não segue aquela tabela, ele cobra valores abaixo, aí agora chegou essa crise, por exemplo,
ele vai, entre aspas, quebrar, no caso. Porque ele não soube gerenciar a advocacia como um negócio, como uma empresa, então ele foi no preço, né? Então vai chegar um momento que ele vai atingir o total dele de fluxo, ele não vai conseguir dar suporte, ou se vier uma crise, acontecer qualquer coisa, a rentabilidade dele vai cair bruscamente, e aquele que vinha seguindo esse espaço que a gente comentou, né, de acordo com a tabela, a cobrança realmente devida pelo valor do trabalho dele, o trabalho que ele desprende para aquele... Porque às vezes a gente cobra um determinado processo, mas a gente tem que entender que o processo ele pode perdurar por anos, né? Vai ter determinada quantidade de atos. Então, se eu fizer a cobrança de um valor abaixo da tabela ou muito abaixo, eu não vou conseguir dar suporte, né? A minha hora vai ser desvalorizada. Então, outro ponto também que eu gostaria de ressaltar é o advogado ter noção de quanto que vale a hora dele. Né? Porque às vezes a gente trabalha 8 horas no escritório, talvez fique nesse período, talvez vá além desse período. Então, ele rentabilizar uma audiência, qual que é o valor da hora dele para a elaboração de uma petição, participação de uma audiência, acompanhamento daquele processo, né, até a sua conclusão, né? E às vezes, eu acho que esse é um dos pontos também principais, a cobrança de honorários. O advogado ele tem medo de cobrar, não sei por que sentido, ou talvez ele não vê valorização, igual a gente comentou, né? Perdeu um pouco dessa valorização do advogado, acabou se mercantilizando a advocacia, e aí vem determinada situação, ele não consegue se suportar, né? Mas sabe por que acontece isso, sabe? O grande problema, eu volto a dizer, como a gente sai da faculdade despreparado, e se depara com um cenário muito difícil e para o qual a gente não está preparado, então você tem dificuldades, primeiro, de atração de cliente, que você não aprende a atrair. Depois, quando você eventualmente consegue atrair cliente, você passa por uma segunda grande dificuldade, que é a dificuldade de transmitir a autoridade para esse cliente e fechar, porque você também não é preparado para isso. E aí, o que acontece? É um círculo vicioso. Por quê? Quando você atende um cliente e você não está preparado para expor o seu preço, transferir a sua autoridade, mostrar para o cliente toda a sua técnica, a sua capacidade de resolver o problema, que isso a gente chama de autoridade. O que é autoridade? Autoridade é você ser capaz de transmitir para o cliente a percepção de que você tem capacidade de entregar o resultado que ele busca. Isso se chama autoridade. Quando você não consegue transferir a autoridade para o cliente, ele simplesmente ele tem duas opções. Ou ele não te contrata, ou então ele só te contrata se você fizer barato. Por quê? Porque ele não vê valor. Ele não vê valor, né? Ou então, às vezes, você não consegue transmitir clareza para o cliente. E o que não é claro não vende. Ninguém tira dinheiro do bolso para comprar o que é confuso. Você não vai, por exemplo, chegar numa farmácia e comprar um remédio e gastar 100, 200, 300 reais por um remédio se você não tem a convicção de que aquele remédio é adequado para a sua doença. Se você ficar em dúvida, você não compra. A não ser que o remédio seja o quê? Barato. Só se não. Se for uns 20 reais, eu pago. Se não resolver, foram 20 reais que eu gastei. Então, esse é o grande problema. O advogado, no início da carreira, como ele não tem esse preparo, ele vai pelo caminho que sobra. E qual é o caminho que sobra? Para conquistar, entre aspas, o cliente, baixar preço. E aí que é o grande problema. Por quê? Porque ele entra num círculo vicioso que fica cada vez mais difícil de sair. Porque ele cobra barato. Porque ele cobra barato, ele tem que pegar muitas ações. E aí ele pega muitas ações e ele trabalha igual um condenado o dia inteiro. 8, 10, 12 horas, trabalha muito para ganhar pouco. E aí, nesse círculo, ele não consegue sair. Né? Fica muito difícil de sair, porque ele não se qualifica, ele não transfere autoridade, ele atrai clientes que pagam barato, e o cliente que paga barato, normalmente, ele indica pessoas que têm o mesmo perfil do que o dele, ou seja, que pagam barato. Entendeu? E aí, esse que é o grande problema que eu vejo. Né? E a questão de entregar valor, né, doutor? Eu acho que esse é o principal, né? Nós trabalhamos com valores na advocacia, principalmente no direito de família, né? A gente vê que os nossos atos, o nosso trabalho, ele se perpetua, talvez até após a morte, né? Questão de herança, questão do testamento, né? Então a gente trabalha até antes do nascimento com
com o trabalho de pensão alimentícia até após a morte. Então, a gente tem que ter essa visão de entregar valor para o cliente, é igual você falou. Se a gente não demonstra autoridade, se ele não vê valor naquele trabalho, com certeza a precificação vai cair, né? Ele não vai pensar assim, será eu preciso realmente disso? O que isso vai mudar na minha vida, né? Isso está de acordo com... Ou senão ele vai entender, igual você falou, deu o exemplo do medicamento. Ah, não, isso daí até X eu pago, porque eu não estou vendo o valor, não está me demonstrando uma autoridade. Esse ponto do valor também é bem importante, né? Porque se ele não vê esse valor, ele não vai pagar. E aí, às vezes, a gente quer transferir para o cliente essa responsabilidade. Ah, o cliente não valoriza. Tudo bem, existem clientes que de fato não valorizam. Tem gente que quer comprar o barato pelo barato, ele não busca qualidade. De fato, existem esses clientes, não tenho a menor dúvida. Mas a maior parte das pessoas, sim, valoriza o bom trabalho. Cabe ao advogado demonstrar para ela o tamanho do problema que ela tem e demonstrar para ela que ele tem envergadura para resolver o problema. Quando você passa essa percepção para o cliente, o cenário muda, né? E não vai ser fazendo o que todo mundo faz que você vai conseguir isso. Não vai ser com o conhecimento que a gente sai da faculdade, puramente jurídico, que você vai ter essa capacidade de convencimento do seu cliente de pagar para você aquilo que você vale, que o seu serviço vale. Por quê? Para ele ver valor no seu trabalho, você precisa mostrar isso, né? Você tem toda uma técnica para isso, uma técnica para atrair o cliente e para fechar. Você tem um script de venda, enfim. E a gente sai, volta a dizer, a gente sai da faculdade com essa ilusão de que o direito, que o advogado, ele é magnânimo, ele é procurado pelo cliente e sempre, né, ele se coloca dentro do escritório dele, sentado na cadeira como eu estou aqui, o cliente vai lá bater na porta, pedindo pelo amor de Deus, e não é bem por aí, né? Você realmente tem que ser visto pelo seu cliente, né? A gente está num mundo em que as pessoas têm muito acesso à informação. Então, as pessoas cada vez mais dão valor ao conhecimento, dão valor ao conteúdo, elas têm meios de encontrar um profissional, cabe ao advogado estar numa posição de visibilidade e transferir esse valor. Porque se ele não faz isso, não se preocupa em adquirir essa capacidade, ele vai continuar nesse círculo vicioso, né? É o que ele está falando. Você tem que primeiro ver a advocacia como um negócio. Se você não vê a advocacia como um negócio, você já começou errado, né? O outro ponto também é a questão do network, né? Que eu acho muito importante a gente ter esse network, fazer esse network, né, para a gente poder... Eu, no início da advocacia, no começo, atuei em várias áreas, né? Aproximadamente, me formei em 2016, 2015, 2016 passei no exame da ordem, e no início da carreira, a gente, vamos dizer assim, naqueles termos, atira para todo lado, né? Sim. Então, o que vier de demanda, a gente vai pegando. Após um ano, eu vi que esse não era o caminho que eu entendia correto naquele momento, então, segui nessa área do direito de família, né? E tive grande êxito, né? E também fazendo esse network, uma parcerias com advogados, contato com advogados, até cliente, indicando outros clientes, né? Às vezes o cliente senta na nossa frente, aquilo que você falou. Se a gente transmitir um valor para ele, pode ser que ele não tenha condições, talvez, ou naquele momento não ache viável fechar aquele serviço que nós estamos prestando. Mas não porque ele não gostou, que ele não sentiu autoridade, talvez aquele não era o momento, ou o preço não estava de acordo, porque nós sabemos que tem a Defensoria Pública do Estado, eu sempre utilizo isso, eu sou bem sincero, as pessoas que não têm condições, nós temos a Defensoria Pública do Estado. Sim. Não precisa, acho que o advogado reduzir o seu preço, ou se aquele é o seu valor, eu acho que você deve manter, e aqueles que não têm condições ou não achar que não é o momento devido, que eles possam ir para a Defensoria Pública do Estado, porque a gente não quer também tirar a comida ou a alimentação da boca de ninguém para trazer para nós. Então, quem não tem condições, Defensoria Pública, né, e transmitir esse valor. E a questão, assim, desse networking, a gente criar esses laços, né? Então, aonde a gente vai podendo criar esses laços, tanto com advogados, tanto com os clientes, eu acho isso muito importante, que é a questão do atendimento humanizado, né?
Não sei se você quiser também acrescentar nesse assunto, né? Sim, eu quero fazer duas considerações sobre exatamente o que você falou na mesma linha. Primeiro, com relação a essa questão do preço, né? É importante o advogado, principalmente que está início de carreira, entender o seguinte. Primeiro, quando você cobra barato, o preço ele é também uma espécie de gatilho mental. O que é um gatilho mental? Gatilho mental é uma espécie de ponte psicológica, né? Uma espécie de um atalho que você cria para o seu cliente tomar determinadas decisões. Quando você cobra barato, você tende a se desvalorizar diante do seu cliente. Ninguém valoriza o que é barato. Se você chega numa loja e vê uma cafeteira de R$200, uma de R$500, eu perguntar para você qual você acha que faz o melhor café, que é mais completa, você vai dizer que é de 500. Às vezes é de 200 e até melhor. Mas não dá para negar que o ser humano se comporta assim. Não dá para negar. Então, quando você cobra barato, você tende a se desvalorizar. Essa é a primeira preocupação com relação à questão do preço. A segunda preocupação, repetindo até o que eu já comentei, os seres humanos eles tendem a se relacionar com pessoas que têm o mesmo tipo de comportamento, que têm os mesmos interesses. Via de regra é assim. E aí, quando você só abaixa o preço para atrair esse cliente que só quer pagar barato, volto a dizer, você não sai de um círculo vicioso, porque esse cliente vai te indicar para outros clientes que têm o mesmo perfil e vai dizer o seguinte: olha lá, eu contratei o Dr. Luiz Gustavo, gostei dele, tá? Vai lá que ele é baratinho, não cobra barato. Então, quando o cara vier para você, o cliente vier para você, ele não vai procurar você porque isso é barato. Ele vai dar ênfase no barato. Vai lá que ele cobra barato. Então, tem que ter essa preocupação no longo prazo. Uma terceira consideração que eu quero fazer a respeito do preço é que a gente sai da faculdade sem ter a noção de precificação, sem perceber quantas horas a gente gasta para fazer um determinado serviço, um determinado trabalho, e que a gente tem que, pelo menos mentalmente, né, antes de dar o preço, considerar esse número de horas. Porque às vezes você se foca no valor, na quantia que você vai receber naquele momento, e eu falo isso com toda tranquilidade, porque eu já fiz muito isso, né? De pegar o cliente, pela uma ação de 3 mil, eu só penso, putz, vou receber 3 mil. Vou fazer. Se eu não fizer, eu recebo 0. Se eu fizer, eu ganho 3 mil. Vou fazer. Né? Não, porque tem um vizinho ali que cobra 2.800. Vou fazer, melhor pegar 2.800 do que pegar nada. Só que isso, no longo prazo, é o que o doutor falou, isso vai te acumulando uma quantidade de coisas e você compromete o seu futuro. Porque para sair disso depois fica difícil. Você só pensa no imediato. E aí quando você contabiliza a quantidade de horas que você vai gastar para fazer aquele trabalho, você vai cobrar 2.800, você vai gastar 10, 15, 20 horas de dedicação àquilo, você vê que a conta não fecha. Você não vai ganhar aquilo que você gostaria de ganhar. Né? Essa é a primeira consideração que eu queria fazer. A segunda, você estava falando sobre networking. Sobre o networking. Isso aí eu acho muito importante. Eu estou posicionando aqui que o meu suporte do telefone tem uma balançada, parece que eu estou no terreno. Assim, essa questão do networking é muito interessante. A gente tem que pensar muito no seguinte. Primeiro, essa turma que está entrando agora, ou que está há pouco tempo na advocacia, é uma turma extremamente privilegiada. Por quê? Porque hoje as redes sociais permitem que o advogado que está no início da carreira, 1 ano, 2 anos de carreira, ele se utilize adequadamente das redes sociais para alcançar o cliente dele, para ser visto pelo cliente dele, e em pé de igualdade com quem está há 10, 15 anos no mercado. Eu sou formado em 2003, né? Vou para 18 anos de formado. Se um advogado de 5 anos de carreira, ele vai ter acesso à mesma rede social que eu tenho. Ele pode se apresentar para o cliente dele, atrair clientes da mesma forma que eu vou me apresentar. Então, hoje existe um pé de igualdade muito maior. Coisa que na minha época não existia, era só network. Você tinha que fazer network. Só que aí, para você captar clientes com network, como é que você compete com advogados que estão 10, 15, 20 anos na carreira? Você não constrói network do dia para a noite.
né? É. Então, quem está mais experiente tem uma bagagem maior de network. Então, fica muito difícil você competir. Ficava muito difícil competir com essas pessoas. Então, hoje é um cenário muito mais privilegiado e o advogado que está no início da carreira tem que perceber que ele tem isso à disposição dele e saber usar. Essa é a primeira situação. A segunda, repetindo um pouco o que a gente falou no início, a importância de se ter clareza, né? Você precisa ter essa clareza de como você quer trabalhar e para quem você quer trabalhar. Porque o seu network, não só o seu network, mas a sua atração de clientes pelas redes sociais, rede social e network, vai depender muito da definição prévia de quem você quer, para quem você quer trabalhar. Porque o que acontece, né, Antônio? A gente tem que pensar o seguinte, quando você se comunica com alguém, você tem que alinhar a sua linguagem com quem você está comunicando. Nós aqui estamos batendo papo. Você tem filhos, não? Não tenho, Você é novo, ainda né? não. Você é novão. 28 anos. Ah, você é novo. 28 também não tinha filho, não. Minha filha mais velha nasceu quando eu tinha 31. Então, eu tenho duas. Eu não converso com minha filha, com nenhuma das duas. Eu converso com elas de forma diferente. Uma tem 12, vai fazer 12 e outra tem 2. Não é a mesma linguagem. E muito menos é a mesma linguagem que nós estamos conversando aqui. Se eu vier conversar com você aqui, como eu converso com minhas filhas de 2 anos, você vai falar que eu estou doido, e as pessoas ou vão sair da live ou vão entrar para poder ver um palhaço falando igual criança. Né? Então precisa desse alinhamento. E aí, o advogado, principalmente no início da carreira, precisa ter essa percepção de para quem ele quer trabalhar, para que ele alinhe o discurso dele com quem ele quer trabalhar. Porque senão ele não vai ser escutado por todo mundo. É ilusão achar que você vai falar e todo mundo vai se conectar com o que você fala. Você tem que ter um público definido, conversar a linguagem daquele público para que ele te compreenda. Porque se o cliente não te compreende, não se conecta com você, ele não vai te contratar. Né? E aí, você está pensando, o que tem a ver com network, tem a ver com rede social? É porque na rede social a gente tem que usar essa linguagem direcionada para o nosso cliente. E o nosso network, para que ele funcione, ele tem que ser um network inteligente, ou seja, a gente tem que procurar fazer network não é com qualquer pessoa, é com aquela pessoa que é o nosso público-alvo, o nosso cliente potencial. Né? Porque senão você não faz network. As pessoas às vezes acham que fazer network é você ser arroz de festa. Qualquer evento que te convida, você vai. Vai ter um velório, eu vou. Vai ter um batizado, eu vou. Vou fazer network. Vai ter uma inauguração da pizzaria, eu vou. Vai ter a inauguração da sorveteria, eu vou. Você pode ir, não tem problema. Agora, se você quiser ir para se divertir, para bater papo com as pessoas, tudo bem. Agora, se você quiser fazer network eficiente, você tem que estar onde o seu cliente está. Não é verdade? Então, assim, sim. A gente tem que ter muito cuidado com essa questão do network para não gastar energia com coisa que não dá resultado. Às vezes, porque principalmente o advogado da carreira, ele confunde muito o network com estar nos lugares, conversar com as pessoas. E network é muito mais do que isso. É você estar onde o seu potencial cliente, o seu cliente que você efetivamente busca, está. E aí sim poder estabelecer uma conexão com ele, né? Eu costumo dar sim. O exemplo que eu gosto de dar é o seguinte. Se você, por exemplo, estabelece como um cliente potencial, você quer trabalhar para... Por exemplo, na área do direito de família, eu quero trabalhar com partilha de bens voltada para empresários. Por exemplo, empresários que fazem parte da alta sociedade. É só um exemplo. Se vai ter uma inauguração de um condomínio, um novo condomínio, do Minha Casa Minha Vida, um coquetel de inauguração, eu vou. Se for para bater papo com as pessoas, eu posso ir, não tem problema. Por lazer, sem problema. O network eu vou? Não faz sentido. Meu cliente não está lá. Entendeu? Agora, a mesma coisa o contrário. Se eu trabalho para pessoas de classe B, quero trabalhar para essa B, C, e não tem nada de errado com isso. Cada um tem um público específico. Tá? E aí me convidam para participar de um coquetel de lançamento de um prédio de 1 por andar, 300 metros quadrados, na beira da praia. Eu vou lá.
Só se for para bater papo. Fazer network eu não vou, meu cliente não está lá. Entendeu? Então essa que é a função do network. Agora, uma outra questão também muito importante, eu acho, que é a questão de nós conhecermos os termos também relacionados ao direito empresarial e ao empreendedorismo jurídico em si. Né? A gente vê advogados aí que a gente sabe que a gente atingir determinado faturamento anual, a gente vai ter uma quantia de imposto, se a gente tiver na pessoa física, muito maior para pagar. Aconteceu isso comigo lá atrás e eu tive que, assim, vamos dizer, sofrer na pele para aprender a fazer o gerenciamento fiscal do escritório. Esse é um ponto que eu acho muito importante também. A gente tem os limites da Receita Federal, 28 mil, se eu não me engano, alguma coisa nesse sentido, pessoa física. Então, eu acho que esse ponto do advogado também entender que a carreira dele é um negócio, ele já pode partir também para esse lado fiscal, tributário. Não é que, às vezes, ele não precisa entender muito desse assunto ou trabalhar com esse assunto, mas é um assunto que faz parte da carreira dele. Então, acho importante ele entender um ponto previdenciário também. Eu sou advogado, eu vou recolher a previdência ou não vou, porque isso vai fazer falta lá na frente. E com relação à Receita Federal, se ele atingir determinada tributação, ele pode pagar um imposto muito alto. Né? Às vezes por uma falta de conhecimento que ele deveria ter, se ele entendesse que a advocacia dele é um negócio, faturamento, despesa, receita, né? Lucro, a questão da previdenciária, eu quero me aposentar com determinada renda, então eu vou contribuir para a Previdência Social. Então, acho que esses pontos também é muito importante, né? Nós partimos daquele ponto, o porquê eu estou advogando, né? Por que e para quem eu estou advogando, e depois a gente vai avançando nesses pontos, que é ele começar a entender a questão do atendimento ao cliente, né? Que a gente passou, e agora entrando na questão realmente do advogado empresa. Se eu sou um empresário, um advogado empreendedor, né? Se uma advocacia é um negócio, eu tenho que entender esses termos, né? Para poder alavancar minha advocacia e superar partir para outro, igual você tem um projeto, advocacia acima da curva, é você sair do nível, igual você falou, desses milhões de advogados e chegar ao topo, né? Você está ultrapassando, já está deixando alguns advogados ali e você está ultrapassando esse ponto, né? O que você acha desse assunto do advogado entender, né, esses pontos, previdenciário, tributário, fiscal, da advocacia em si? Sim, isso é imprescindível. A partir do momento que você entende que a advocacia é um negócio, né, como a gente falou, a advocacia é um negócio. Então, como todo e qualquer negócio, ele tem que ter um produto bem alinhado, que é o seu conhecimento, um produto específico. E esse produto específico direcionado e alinhado a um público bem específico. É o que a gente passou. E aí, ter essa capacidade de fazer com que o conhecimento do seu produto chegue ao seu cliente potencial e depois você também ter a percepção que você precisa tratar a empresa internamente. E aí, quando a gente chama de tratar internamente, é o que você falou. Saber tratar das questões tributárias, tratar das questões previdenciárias, tratar do seu marketing também. Não adianta você achar que você vai sobreviver sem marketing, porque não vai sobreviver sem marketing, né? E isso parece estranho para a advocacia, mas é necessário, né? Então, assim, é muito importante o que você falou. E o advogado, ele não precisa entender de tudo. Agora, ele precisa saber quais são os pontos relevantes e cuidar daqueles pontos. Ah, mas eu não entendo, não manjo de contabilidade, eu tenho que estudar a parte contábil. Não. Procura saber o básico, contrate um bom contador. Se você no início não tem condições de contratar um contador, pelo menos procure conhecer o básico para você começar, né? Se você não domina as questões previdenciárias, tenta ter uma informação mínima sobre as questões previdenciárias. Hoje você tem aí consultores de natureza previdenciária, você tem aí as grandes corretoras hoje de valores, né? Grandes corretoras que estão até se tornando bancos, elas têm várias consultorias até gratuitas sobre finanças, sobre previdência. Você pode se consultar sobre isso. E até a parte contábil, hoje você tem vários serviços de contabilidade digital. Serviços digitais de contabilidade que custam muito barato. Isso
por mais que você esteja no início da carreira, às vezes com uma renda reduzida, vale a pena você gastar um pouco isso se você não ter dor de cabeça. Hoje você tem a facilidade de ter a sociedade de um pessoal, né? Que é muito mais simples. Sim. Na minha época também não, quando eu comecei não tinha nada disso. Você tinha, se você quisesse aproveitar das questões tributárias de uma pessoa jurídica, que tem um CNPJ, você tinha que ter um sócio. Então, quem não tinha sócio, tinha que pedir para um amigo advogado virar sócio. Nem que fosse 1%, mas tinha que ter um sócio. E hoje em dia existe essa facilidade. O serviço de advocacia hoje você se encaixa no Simples, enfim. Você tem acesso à facilidade. Então, uma pergunta aí. Qual é a área que dá um retorno considerável para o advogado? Decorado com amor RP. Olha só, você quer responder? Quer que eu responda? Não, pode começar, eu respondo em seguida. Tá. Olha só, não existe uma área específica. Praticamente todas as áreas têm possibilidade de você ter bons ganhos. Você pode ganhar muito bem em tributário, muito bem em família, muito bem em penal. Você tem aí N experiências de profissionais muito bem remunerados em praticamente todos os segmentos. Então, eu acho que a questão da remuneração, acho que o retorno considerável, ele tem mais a ver com como você se prepara para advogar do que um nicho. É lógico que tem nichos que têm um potencial maior, né? De ganhos, talvez. A questão tributário, por exemplo, você trabalha com tributário, você normalmente atua com grandes valores. A parte que eu atuo, que é a especialização em partilha de bens no direito de família, é um ramo que realmente tem remuneração potencial muito boa, porque você vai tratar de uma partilha e dificilmente você vai ter um valor da causa inferior aí a 150, 200, 300 mil reais. Quem normalmente tem um patrimônio muito abaixo disso já busca defensoria. Então, quem busca um advogado particular normalmente já tem algum patrimônio. Então, você vai tratar de valores de causa mais consideráveis. Então, assim, eu acho que a maior preocupação não deve ser nem tanto quanto ao nicho, mas quanto à área do direito. Mas como você vai se comportar e qual nicho, subnicho dentro dessa área você vai atuar, né? Se você, por exemplo, hoje o mercado exige muito que a pessoa não basta ser um especialista. O ideal é que ela seja um hiper especialista, ou seja, tem uma especialidade dentro da especialidade. Assim como na medicina, né? Quando você tem um problema de coração, você não procura um médico, você procura um cardiologista, que é uma especialidade dentro da especialidade. Né? Quando você tem um problema no ombro, você não procura mais um ortopedista, você procura um ortopedista especialista em ombro. Então essa é eu acho que a grande sacada e a grande preocupação é isso, você buscar dentro de um nicho, um subnicho. Aí sim você tem que ter essa preocupação se aquele subnicho também não é pequeno demais. Mas, resumindo, eu acho que a preocupação maior tem que ser mais com relação a como você se porta dentro dessa área do que a área em si. Excluindo algumas situações muito peculiares. Eu, particularmente, por exemplo, não sou muito fã de direito do consumidor, porque assim, a não ser que você trabalhe para empresas, aí sim. Agora, se você for trabalhar para direito do consumidor, para o consumidor, você há de convir que as demandas não são muito altas, a não ser que você pegue um processo específico de um cara que comprou uma BMW de 300 mil e teve um problema com a montadora, por um exemplo. Mas isso é exceção da exceção da exceção. A maioria vão ser causas de valor muito pequeno. Então, tentando te responder de uma forma até mais direta, um ramo como esse, por exemplo, eu não me especializaria nele. Né? Mas isso vai de cada um. Eu complementaria no sentido que dependeria do início da nossa live. O porquê que ela está advogando, qual a intenção, e ela está atuando numa área que ela realmente goste, né? Que ela sinta prazer em fazer aquilo. Igual o doutor falou, tem demandas que realmente você vai ter que trabalhar muito,
né? E o retorno pode ser até que venha, mas você vai ter que ter um acúmulo muito grande de trabalho. Isso acontece em qualquer área. Se você se especializar um engenheiro, por exemplo, a construir casas populares, pode ser que o que ele ganha ali a priori não seja o mesmo valor de que um empresário que constrói, um construtor que constrói prédios gigantescos, né? Hotéis, e daí vai. Então, acho que a área que você deve escolher, no caso, é aquela que mais vai te satisfazer, né? E como o doutor falou, você especializar, subnichar realmente, porque no direito nós temos várias áreas, né? Direito imobiliário, temos direito até marítimo, e aeronáutico, e muito, muito amplo. Então, você delimitar, fazer uma delimitação qual a área previdenciária, trabalhista, e depois você subnichar. Isso daí também é muito importante. Eu tenho colegas que atuam na área previdenciária, trabalhista, e eles estão... quem é generalista hoje está sofrendo muito, porque nós tivemos várias alterações, várias medidas provisórias, o INSS a cada hora solta um memorando interno, né, altera-se as leis muito, muito rapidamente. E tem determinadas áreas do direito que as leis se alteram um pouco, igual a gente pega o direito penal, o próprio direito de família tem suas alterações, mas menos do que a área previdenciária, trabalhista. Então, se você atuar em várias áreas, você vai ter uma certa dor de cabeça para acompanhar e levar para o cliente um serviço efetivo e ele vai estar recebendo 100% de você. Então, nichar a área que você quer e depois fazer subnichar novamente, especializar realmente naquilo, eu acho que você vai trazer satisfação não só para você, que você vai estar atuando numa área, você é especialista realmente naquilo, não do ponto de vista de pós-graduação, mestrado educacional, mas você é especialista naquilo que você está falando, naquele serviço que você está prestando. Então, esse ponto é muito importante. Você, a partir do momento que você subnicha, você traz a satisfação para você de não ter que ficar correndo atrás de várias áreas, aquela dor de cabeça de estar acompanhando e talvez não entregar o serviço 100% para o cliente, né? Entregar realmente o valor, aquilo que você está colocando 100% de você está entregando 100% para o cliente. Eu acho que esse é o ponto que quem comentou deve levar em consideração, né? Com certeza. Eu quero só... Tem uma pergunta interessante aqui que eu quero responder, mas antes eu quero só fazer um comentário sobre o que você falou agora. Sobre essa questão de especialidade. É muito simples. A gente tem que pensar o seguinte. Primeiro, título. Eu não me lembro, eu vou contar para você. Eu já atuei em mais de 3.000 processos na área de família. Mais de 3.000. Eu não me recordo. Pode ser que tenha acontecido? Pode ser. Mas, de fato, eu não me recordo de nenhum cliente que tenha chegado assim e perguntado para mim: doutor, o senhor se formou? Aonde eu me formei, eu acho que já é mais frequente, mas você tem pós? Você tem mestrado? Você tem doutorado? O que interessa para o cliente é a autoridade. E a autoridade você transmite com conhecimento e com a capacidade de mostrar para o seu cliente que você sabe resolver o problema dele. Não é com título. Primeira coisa. Isso. Segunda coisa. Então, essa questão da... Aqui, decorado aqui, eu vou responder a sua pergunta, tá? Só para que a gente concluir esse assunto. E uma das coisas que transmite autoridade é o seu conhecimento específico. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Imagine que nós, assim, doutor Antônio, é que a gente está em cidade diferente, infelizmente a gente não pode fazer isso, né? Mas, assim, vamos jantar, mas olha, estou com vontade de comer uma carne. Estou com vontade de comer carne hoje. Queria comer um churrasco, estou doido para comer um churrasco. Aí eu te pergunto, que lugar a gente pensa em ir? Numa churrascaria rodízio, ou uma churrascaria dessas de carnes nobres, ou naqueles restaurantes que o cardápio parece uma bíblia, que tem todos os pratos possíveis e imagináveis. Tem massa, tem massa, tem carne, tem peixe, tem frango, faz de tudo. Qual que vem na sua cabeça? Qual você acha que vai te entregar a melhor carne para satisfazer o seu desejo de comer uma carne? É lógico, estou falando aqui, a churrascaria Bandeirantes, eu não conheço, mas é muito boa. É boa? Ribeirão Preto. Boa. Bom? Então, Ribeirão Preto. Você pensa no quê? Você pensa no que é especializado. Pô, não, os caras vão fazer, o cara só faz carne, então tem que fazer uma carne boa. Com certeza vão fazer uma carne boa. Isso a gente associa.
Quando você fala para o seu cliente, você faz tudo, e você de fato faz tudo, primeiro, você não convence. Segundo, você não tem essa capacidade, não é que você não tem, mas você mostra menos capacidade de resolver o problema dele. Então essa aqui é a grande preocupação de você não se especializar, e não basta se especializar, você tem que se posicionar como especialista. O cliente tem que ver você como especialista. E eu falo isso também por experiência própria, porque eu sou especialista em direito de família há muito tempo, mas eu tenho menos tempo de posicionamento do que eu sou especialista. O que eu quero dizer com isso? Quando eu me tornei especialista, eu tinha o mesmo medo, eu estava ainda relativamente no início da carreira, eu tinha o mesmo medo que a maioria dos advogados no início da carreira tem, que é o quê? Você se posicionar como especialista e perder as oportunidades. Você fala, pô, se eu falar que eu sou especialista em direito de família, e o meu cliente que está me perguntando o que eu faço, se ele tiver uma demanda de consumidor, ele não vai me contratar. É a primeira coisa que a gente pensa. É o início assim. Primeira coisa que a gente pensa. Só que é um grande erro. Por quê? Porque você não entrega, você não transmite valor. E se ele vai te contratar, ele vai te contratar barato e você vai ter uma repercussão negativa no longo prazo. Não bastasse isso, quando você se posiciona como especialista, você pode dizer para o seu cliente, olha, eu sou especialista em direito de família, mas sua demanda é de quê? É de consumidor? Não tem problema. O meu escritório vai te atender como especialista. O que você faz? Você faz uma parceria com o especialista e entrega para o seu cliente o melhor resultado. Mas você não vai deixar de se posicionar. Por quê? A gente tem que entender que a nossa memória tem limite. Limite, e por causa disso, o nosso cérebro está sempre tentando poupar energia. Então, o que não é relevante, a gente não guarda. Se eu pensar aqui quais os últimos 10 aniversários que eu fui, eu não lembro. O que aconteceu nos últimos 10 aniversários que eu fui? Eu não vou lembrar. Eu provavelmente só vou lembrar se teve um evento muito marcante. Alguém brigou com alguém, algum parente bebeu demais e deu vexame. Tem que ter acontecido um evento diferente, marcante, para que eu me lembre. Então, quando eu me posiciono como generalista, a tendência é que as pessoas não se lembrem de você. Quando você se posiciona como especialista, elas passam a lembrar de você. E isso é uma questão de mecanismo do nosso cérebro. Né? E aconteceu comigo. Quando os meus amigos, colegas, conhecidos perguntavam qual era a minha especialidade, eu era ensaboado. Eu falava assim, não, eu faço civil, eu faço trabalhista, faço aquilo outro e atuo muito em direito de família, mas não me posicionava. O que acontecia? Eles não lembravam de mim. Depois que comecei a me posicionar, não, minha especialidade é direito de família. Direito de família. E depois de um tempo de direito de família, com ênfase em direito patrimonial de família, os meus amigos, parentes, falou de direito de família, eles lembram de mim. Por quê? Porque é uma característica muito marcante. Isso fica na cabeça das pessoas. Agora, só para eu responder a pergunta que eu falei que ia responder, que eu tenho que ser impecável com a minha palavra, aqui. Tem que ter um secretário no meu início. É isso. Isso, exatamente. Olha só, não tem necessidade. Vou te explicar o porquê. Primeiro, hoje, cada vez mais o público consumidor, de um modo geral, isso inclui a advocacia, quer se relacionar com pessoas. Não é à toa, por exemplo, que as grandes empresas criaram métodos de personificação. O que é isso? Elas começaram a criar espécie de mascotes, que na verdade não são mascotes, mascote é animal, né? Mas criaram figuras virtuais com aparência de gente. Você pega a Magalu, o que ela fez? Criou a Magalu, acho que o nome é Magalu também. Magalu, Casas Bahia, aí vai, né? Casas Bahia, todas elas estão criando métodos de personificar a marca. Por quê? Porque eles perceberam que as pessoas gostam de se conectar com pessoas. E não é à toa que as pessoas, as redes sociais que mais crescem são de pessoas, não são de empresas. As empresas crescem porque elas injetam milhões ou bilhões nas redes sociais. Mas de uma maneira mais orgânica, as que crescem são de pessoas. Então, isso faz com que você não precise cada vez menos ter uma secretária, principalmente no início. Por quê? Porque o seu cliente vai ligar para você. 90% dos meus clientes ligam para o meu celular. Não tem jeito.
Então, você não precisa ter uma secretária no início. E, se você tiver disponibilidade, o que você pode fazer para poder criar aí, para você tornar a sua advocacia um pouco mais organizada? Você pode, no início, contratar uma secretária virtual, que chama. Existem esses serviços, várias empresas prestam esse serviço, você paga um valor barato, e aí vai variar de empresa, mas você pode procurar na internet, você vai achar. Talvez na sua cidade até tenha. Alguns coworkings, inclusive, já prestam esse tipo de serviço, que é o quê? Você paga um valor mensal, eles disponibilizam um número específico para o seu escritório e vão atender de forma personalizada. Você vai ter o seu número, alguém vai ligar, uma pessoa vai atender. Aqui é o escritório, sei lá, Narciso e Chagas Advogados Associados, um exemplo aqui. Atendeu, boa tarde, aqui Narciso e Chagas Advogados. Eu queria falar com o doutor Fulano. O doutor Fulano, no momento, não se encontra, está ocupado, está em audiência. Posso notar o seu recado? Você pode deixar seu número, a gente vai entrar em contato, enfim. Ele vai atender como seu escritório. Na verdade, ele é uma extensão do seu escritório. Não deixa de ser, você está pagando, só que é uma secretária que vai atender não só você, mas como vários outros clientes, é virtual, e você vai pagar um valor bem mais em conta. Então, respondendo de forma objetiva, não, você não precisa de uma secretária no início, e se você quiser organizar um pouco mais, evoluindo nas coisas, você pode contratar uma secretária virtual que resolve muito o seu problema. E hoje nós temos, entrando na secretária, eu não sei se o sentido seria organização do escritório ou atendimento. Se for sentido organização, nós temos também softwares, aplicativos também, ProJuris, daí nós, Promad, né, que apoia muito, tem até desconto para o jovem advogado, que auxilia muito nesse trâmite nosso da advocacia, nesse dia a dia nosso, né? A questão que a gente já adentrou, essa pergunta foi até boa, que a gente já poderia adentrar no tema de estrutura, né? A gente tem aquela visão, quando eu me formei em 2016, a maioria dos advogados falava, você tem que abrir uma porta, você tem que abrir uma porta. Então eu queria começar conversando sobre estrutura. Aqui em Ribeirão Preto, até em São Paulo também, nós temos coworkings variados, né? Antigamente não tinha tinha só aluguel de salas, mas hoje nós temos espaços compartilhados que podem auxiliar o advogado. Nós temos também questão de linha telefônica, WhatsApp Business também, que facilitou muito. Hoje a gente consegue levar o telefone fixo para onde a gente quiser, né, com linhas de grandes operadoras aí. Então, adentrando nesse tema de estrutura, como você falou, os coworks contribuem muito para o nosso trabalho. O advogado no início de carreira, ele não precisa, às vezes ele não tem nem condições de custear uma estrutura com telefone, o aluguel de escritório, secretário. Então, utilizando esse coworking, ele já pode ter ali secretário no caso, já com atendimento telefônico, espaço para correspondência e um local para ele poder prestar até o atendimento ao cliente. Esses tempos eu tive um processo que o colega advogado, ele está com 4 escritórios em vários estados, só que você não tem contato com ele, você esbarra em secretário. Como você disse, é um coworking que atende as ligações, filtra e passa para nós, que é advogado, quer falar, passa o e-mail e já direciona nós. Então isso ele abre o leque de oportunidades, né, de estar atuando em várias áreas, em vários locais, e não fica só naquele local dele, porque a advocacia vai muito além do espaço físico, eu considero, ainda mais agora na era digital. Então, esse é um dos pontos, estrutura, né? Eu no início atendi pessoas, às vezes até na residência, no início de carreira, que a gente sabe que é difícil, né? Então hoje nós temos o coworking, né, que facilita, né? E a questão das parcerias também, que eu até anotei para não esquecer, parcerias importantes, igual você falou, o advogado se posiciona, eu sou advogado, especialista em direito de família, sucessões, patrimonial, ou pensões alimentícias, divórcios, e se aparecer determinada demanda, a gente consegue distribuir para colegas, né? A gente acaba a gente acaba não perdendo a oportunidade e rentabilizando mais nossa advocacia, né? Uhum. Ô, doutor, apareceu 15 segundos para mim, será que é questão do tempo de live? Deve ser. Se você quiser... Você quer que a gente encerrar e a gente...
Estamos. Doutor, desculpe, foi até uma desorganização da minha parte. Eu não sabia que tinha tempo de live. Pois é, na verdade tinha um tempo, mas pelo que eu fiquei sabendo de um tempo para cá, eles tinham aumentado, né? Uma certa eu vi estabilidade também. falar de 4 horas. Então a gente parou naquele tema de estrutura, né? Estrutura do advocacia e parcerias. Teve até uma pergunta anterior aí que foi feita, mas a gente perdeu. Depois, se quiser mandar novamente, a gente responde. Isso, se puder repostar. Então, com relação à estrutura, bom, eu tenho que de novo fazer uma comparação com quando eu comecei, né? Era exatamente desse jeito. A gente não tinha as facilidades que tem hoje. E existia, na verdade, um certo preconceito com o advogado que não tinha um próprio espaço físico, né? O sinônimo de sucesso na advocacia era ter um baita do espaço físico. Um grande escritório, né? Exatamente. Hoje as coisas mudaram muito, graças a Deus. Por quê? Primeiro, por aquela questão que eu estava falando, que o cliente ele se conecta mais com a pessoa, ele quer conversar direto com o advogado. Então, os contatos diretos com a figura do escritório diminuíram consideravelmente. Segundo, que hoje a pandemia trouxe algumas coisas péssimas, óbvio, né? Mas trouxe uma coisa muito, muito boa, que é o quê? As pessoas, de um modo geral, pararam de ter preconceito com relação ao home office, né? Virou uma tendência ao home office. Começou a perceber, eu faço home office há muito tempo. Eu adoro trabalhar em home office. Quando minha filha mais velha nasceu, eu parei de ir para o escritório, minhas coisas ficavam lá no escritório abandonadas e eu comecei a trabalhar em casa para ficar perto dela. Então, comecei a criar uma disciplina para isso e, graças a Deus, funcionou. Mas eu era, assim, um entre pouquíssimos que fazia home office. A maioria falava assim, não consigo trabalhar em home office. Ou então associava, mas home office, acho que você tem home office, achava que você estava malandrando, né? Você não estava trabalhando. E hoje isso mudou completamente. Hoje o cliente entende o home office, percebe que home office é uma forma também de se trabalhar de maneira produtiva, de fato. Então, assim, quebrou esse paradigma, quebrou esses preconceitos que havia com relação ao home office, e isso para o recém-formado é maravilhoso, né? Porque ele o cliente passou a valorizar menos a questão do espaço físico, que antes você precisava ter aquele espaço físico bem estruturado se você quisesse atrair bons clientes, senão você não atraía clientes que pagam mais. E essa é a primeira mudança. A segunda é da tecnologia, né? Essa infraestrutura que a tecnologia nos oferece, né? De como sistemas, WhatsApp Business, secretária virtual, como eu mesmo falei, coworking, tudo isso permite que o advogado tenha uma estrutura para atender o seu cliente de forma barata. Eu sou muito a favor do uso do coworking. Primeiro, porque ele otimiza custos, né? Segundo, porque hoje em dia existe de fato essa possibilidade, só que eu acho que o advogado, se ele quiser trabalhar em coworking, ele deve se preocupar com como funciona o coworking, qual é a aparência, qual é a estrutura, se possível, procurar um coworking que seja mais alinhado com a advocacia. O que eu quero dizer com isso? Eu já visitei alguns coworkings e tem uns que são mais meio que voltados para o pessoal da área de humanas. E aí você chega lá, tem um pessoal que trabalha com comunicação, com marketing, não sei o quê, e eles têm uma postura e uma vestimenta adequada com o perfil deles. Aí tem gente que vai de bermuda, tem gente que vai de chinelo, tem gente... E aí, se você quer inserir a sua advocacia num coworking com esse perfil, vai ficar estranho. Agora, tirando essa questão, problema nenhum. Eu acho que você tem condições de trabalhar num coworking sem o menor problema, até porque, volto a dizer, hoje o cliente ele te procura, normalmente pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Eu tenho clientes que estão comigo há, 15 anos, aproximadamente 15 anos. Tem vários clientes que estão comigo há 15 anos. E vários deles nunca colocaram o pé no meu escritório. Só para você ter uma ideia. Então, não é imprescindível hoje você ter... Eu não sei como é que é em Ribeirão, mas aqui em Vitória, a OAB inaugurou uma sala
exatamente um escritório para os advogados, uma sala voltada para atender clientes, né? Eu acho que se você não tiver zero possibilidade, você pode usar essas salas. Se você tiver um pouco de recurso, aconselho você a usar um coworking que seja bem estruturado, que saiba atender bem o seu cliente. Você vai pagar, não vai pagar caro, mas vai estar pagando, então você exige essa qualidade, né? Um coworking que, de preferência, seja um coworking discreto, né, que você possa atender o seu cliente bem. Enfim, dá para trabalhar. Hoje o advogado tem essa possibilidade de trabalhar bem, de forma eficiente, sem ter um passivo muito grande com a estrutura, né? Graças a Deus. Nós temos algumas perguntas. Decorado com Amor P fez a pergunta novamente, né? A logomarca da empresa a logomarca da empresa eu contrato um profissional ou eu posso fazer uma logo simples, né? Eu acho que hoje nós temos instrumentos de marketing que inclusive gratuitos, que a pessoa mesmo pode fazer, mas nada impede dela contratar um profissional. Tudo vai depender do trabalho que ela quer, né? E assim, das condições dela, então do que ela quer e das condições que ela tem. Então, ao meu ver, hoje nada impede dela utilizar os meios digitais, aqueles softwares que nós temos de marketing, ou contratar uma empresa, né, para fazer a logotipo, né? Estamos tratando de logotipo. Agora, o marketing nós temos que ter o cuidado, né, logicamente, com o estatuto da OAB, né, com o Tribunal de Ética e Disciplina, né, que nós temos uma série de regras, né, que regem a nossa profissão. Tomar cuidado com esses pontos, né? Sim. Mas, na minha visão, nada impede ela própria fazer a logotipo, que eu acho que é algo muito pessoal, né? Mas atendendo, logicamente, até o que o doutor falou, a questão da personificação da advocacia, isso é muito legal. Até para citar um exemplo, a Havan também criou agora a personificação de um boneco também, justamente para você trazer a proximidade cliente e o empresário, né? Então, esse é um dos pontos, né, doutor? Com relação a essa questão da marca, o que eu sugeriria? Se eu tiver recursos, e não precisa ser muito recurso, não. Hoje, vou dar 2 dicas aqui, tá? E eu não ganho, e só deixando claro, eu não ganho de nenhuma delas, tá? Não sou sócio, não. A primeira, existe um site na internet que se chama Solide Logo. Solide, com 2 L's, Logo. Eu não sei quanto eles cobram hoje, mas talvez seja um valor mediano. Mas eu lembro que quando eu utilizei o serviço deles, era bem abaixo do mercado. Eles fazem projetos de identidade visual muito bons, muito bem feitos, com um preço relativamente acessível. Outra dica boa é um site chamado Workana. Workana, com W e K. Workana. Esse site, ele é um site de freelancers, né? Você coloca lá qual é o projeto que você quer fazer. Aparecem vários freelancers que se oferecem por preços variados para fazer o seu trabalho. E lá você consegue fazer esse trabalho com um valor muito acessível. Eu recomendo que, se você tivesse o mínimo recurso para isso, faça um projeto legal de papelaria. Por quê? Porque a sua identidade visual, a sua petição, quando o seu cliente pedir para ler, ele vai ver uma marca bonita, bem elaborada, que está alinhada com aquilo, com a mensagem que você quer passar para ele. O juiz começa a ver a sua marca e lembrar de você também. Os funcionários de cartório. Quantos funcionários de cartório, quantos assessores que eu já fui conversar, e eles lembravam, não, tem um processo seu na minha mesa. Por que ele sabe? Primeiro, por causa da quantidade, porque como eu atuo de forma segmentada, o volume é grande naquele segmento. Segundo, por causa da identidade visual. Eu tenho uma marca que chama atenção, que ele vai me identificar naquela marca, então é mais fácil. Então eu sugiro que, se for possível, procure uma dessas 2 alternativas. O Workana, você vai conseguir fazer uma logo legal por um preço bem acessível. Legal. Vocês acreditam que o acolhimento do cliente é essencial? Contato cliente-advogado? E como educar o cliente que liga demais?
Essa pergunta. A gente acabou de tratar um pouquinho, né, dessa contato cliente, né, e advogado, eu acho que é importantíssimo, né, o advogado ter o contato com o cliente, né, esse atendimento humanizado. Agora, com relação a como educar o cliente que liga demais, eu acho que aí vai de uma, dependendo dos valores que você passou para o cliente, né, a partir do momento que você transmitiu os valores, explicou para ele os procedimentos que serão adotados, as questões de prazos, quando que você vai entrar em contato. Se você fizer um script de atendimento adequado, você vai delimitar essas questões, né? Logicamente, o cliente ele sempre quer saber como que está o andamento do processo, mas eu acho importante ter algumas delimitações, né? Você pode até utilizar de ferramentas para isso, igual a gente comentou do WhatsApp Business, né? De um telefone para o escritório. Eu acho que isso é importantíssimo, né? Mas o contato com o cliente eu acho que é importante também. Agora você tem que filtrar o que é ligar demais, né? Talvez a informação que você está passando talvez não esteja chegando de forma clara para ele, e por isso que ele está te ligando direto. Eu vejo até colegas nossos reclamando, o cliente ligou para outro advogado. Se ele foi atrás de outro profissional, talvez ele não está satisfeito com aquilo que está sendo passado, né, ou não recebeu aquilo com clareza. Eu acho que esses são dois pontos, né? O que você acha nesse caso? Vou responder a primeira pergunta dela, com relação ao acolhimento do cliente é essencial. Eu acho que o contato pessoal ele é essencial, até porque, o que acontece, Luana? Quando você consegue tratar de forma pessoal com o cliente, é a forma mais eficiente de você transmitir a sua autoridade para ele, né? Então, para você ele valorizar o seu trabalho, você tem que transmitir autoridade. E fazer isso sem essa pessoalidade eu vejo muito complicado, né? Principalmente quando se trata do nosso segmento, que é o direito de família, né? Talvez em outros campos, não, né? Talvez se você trabalhar em tributário, compliance, se você vai trabalhar com empresas, é diferente. Mas está falando aqui de direito de família, né? Então, esse contato com o cliente, ele é essencial, sim. Com relação a educar o cliente que liga demais, isso é uma situação difícil, mas, assim, é inevitável. Vai acontecer de uma forma ou de outra. Você sempre tem algum cliente que é ou demasiadamente inseguro ou demasiadamente inconveniente. Isso vai acontecer, né? Agora, é o que o doutor falou. As formas de você tentar minimizar isso primeiro, ser claro no seu atendimento com relação aos trâmites do processo. Segundo, você, de repente, já colocar cláusulas no seu contrato, como eu tenho no meu contrato, que os contatos serão feitos dentro, por exemplo, do horário comercial. Comercial. Né? Contatos fora do horário comercial serão cobrados conforme tabela do OAB, por exemplo, como consulta. É uma forma. Mas isso resolve o problema? Não. Tem um monte de cliente que, mesmo assim, ele me liga fora do horário. O que eu faço? Eu não atendo. É uma forma de você educar o seu cliente não atendendo. Não atendendo, sim, horários inconvenientes. Se for, por exemplo, se for muito urgente, ele vai te mandar uma mensagem. E aí você, não, realmente o caso dele é urgente, eu vou retornar. É uma forma. Se não for urgente, ele vai te mandar uma mensagem e você não vai responder. Você vai responder no horário comercial. É assim, por exemplo, que eu procuro fazer com o meu cliente. O meu cliente me manda uma mensagem. 10 horas da noite. Doutor, como é que está o meu processo? Não é urgente. O que eu faço? Eu não respondo. Eu respondo no dia. Eu poderia responder ele na hora ali, sem o menor problema? Poderia. Só que se eu estimulo, ele acha que passa a entender que é normal. E aí ele me manda mensagem hoje, vai me mandar amanhã, depois de amanhã. Então eu não respondo. É assim que eu procuro tentar educar o meu cliente. Colocando cláusulas bem claras no meu contrato, evitando ao máximo de atender as ligações e as mensagens dos horários muito inconvenientes, né? Agora, isso sempre vai acontecer. Não, isso aí, de um jeito ou de outro, mas você não vai conseguir evitar sempre. Mas essa talvez seja uma maneira de tentar minimizar e educar o seu cliente, né? Te ligar e se você sentir que é uma coisa muito excessiva, você começa a não atender e dar respostas por WhatsApp.
né? Ou Isso. falar para a pessoa, ou perguntar até para a pessoa, veja bem, eu estou vendo que você está me ligando de uma forma bem insistente, frequente. O que, que acontece? Qual é a sua insegurança? Você está com alguma insegurança? Ficou alguma dúvida? Né? O que eu estou vendo que você está me ligando com bastante frequência, eu estou preocupado. De repente você está inseguro com alguma coisa, talvez alguma coisa não tenha ficado clara o suficiente. Como que eu posso te ajudar e ficar isso claro? Talvez você vai entender a mensagem, e aí você explica. Mas sempre vai ter aquela pessoa que é demasiadamente insegura. Entendeu? Isso. Não dá para evitar tudo. Doutor, já deu 1h15 de live. Não sei se a gente já quiser encerrar, talvez o povo. Tem colega nosso que chegou agora, né? Uma última questão. Se alguém tiver perguntas, mas uma última questão, baseando-se naquele projeto que você tem, que é a advocacia acima da curva, a questão das parcerias também. O que você pensa sobre esse assunto? Eu utilizo muito essa questão da parceria. A gente tem hoje também vários instrumentos digitais que propiciam isso, e você consegue trazer para o seu escritório uma rentabilidade que você não iria ter, porque você não atua naquela área, fez essa escolha, né? Definiu a sua persona, mas surgiu aquela demanda, o cliente confia em você, ele vê confiança, ele vê autoridade, ele quer que você o atenda. O que você acha dessa situação de parcerias na advocacia? Eu acho que a parceria é excelente, é fundamental. Por quê? Primeiro, quando você estabelece boas parcerias, você acaba rentabilizando com o cliente dos outros. Por quê? Às vezes você tem um colega que ele tem um cliente, mas não tem especialidade, não tem expertise que você tem. E aí, eu volto a dizer a importância de você se especializar e se posicionar. O seu colega também vai lembrar de você quando você se posiciona, como ele vê com você como autoridade. Se ele não te vê como autoridade, ele não vai te propor parceria. Se você é tão generalista quanto ele não vai te procurar para fazer parceria. Então, essa é a primeira importância, você ser um especialista e aproveitar dessas parcerias para trabalhar para clientes dos outros. E também para você fazer parcerias para o seu cliente naquela expertise que você não domina, naquela especialidade que você não domina, você entregar o melhor resultado para o seu cliente. Porque o seu cliente te procura porque confia em você. Se você chega para ele e fala, olha, fulano, você sabe que minha especialidade não é essa, porém, eu tenho condições de atender da melhor forma possível. Por quê? Porque eu tenho um parceiro, fulano de tal, advogada, que é minha parceira aqui de escritório, que é especialista nessa área, nós vamos atender da melhor forma. Ele vai ficar. Por quê? Porque ele conhece você. Você falou que ele tem potencial para entregar o resultado dele, ele vai ficar. Entendeu? Porque ele já confia em você. E você está sendo transparente, falando para ele, olha, eu não é minha especialidade, mas eu vou orientar, vou acompanhar o seu processo junto com um parceiro. E é uma maneira de você não tirar o cliente do seu escritório. Né? Ele continua ali, sob a sua gestão. Você gere o processo, mas você traz um parceiro para fazer a parte técnica. E aí você também consegue rentabilizar, e rentabilizar bem. Por quê? Porque você também está oferecendo para ele um serviço especializado. Logo, você consegue cobrar também acima da média. Se você fala para o seu cliente, que te procura porque trabalhou com você na sua especialidade e confiou em você, que você não é sua especialidade, mas você mesmo vai dar, eu vou fazer isso aí. Eu não é minha especialidade, mas eu vou dar um jeito de te ajudar e vou fazer. Você vai perder credibilidade, ele não vai confiar tanto no seu serviço, e você já está falando para ele que não vai entregar para ele um serviço especializado. Ele não vai querer pagar o preço adequado. Né? Então, as parcerias muito bem usadas são ótimas. Eu acho que é uma grande saída para você atender melhor o cliente. É importante a gente entender, inclusive, quando eu estava vendo uma live de um colega e falando exatamente sobre isso. Né? A gente tem que separar. Ser especialista não significa que o seu escritório vai atender uma demanda só. Você se posiciona como especialista. O seu escritório pode ser full service, ele pode atender vários segmentos, desde que cada segmento que você atua no seu escritório seja tecnicamente conduzido por alguém especializado, não tem problema. Chega para você, Luiz, você faz trabalhista? Não, trabalhista eu faço, mas eu vou botar outra área. Luiz, você faz previdenciário?
não faço, odeio previdenciário, por exemplo, odeio. Meu escritório faz, mas é um parceiro especializado, nós vamos te entregar um serviço especializado. Então, aproveite das parcerias para não perder clientes e fechar bem o contrato. Isso. Então, eu acho que essa dica é muito. Vai como uma dica, né, até para o jovem advogado, a questão da parceria, igual você falou. A autoridade vai atrair a autoridade. Então, você vê que as conexões. Você não vai contratar um colega que não passou para você autoridade ou não é especialista. Então, a autoridade atrai a autoridade e a gente vai conseguindo ter advocacia acima da curva, né? Acima da média. Doutor, eu falo o seguinte, a chave, se você quer ser acima da média, quer ter resultado acima da média, eu costumo dizer o seguinte, para ser acima da média, você tem que, primeiro, pensar acima da média, ser acima da média, agir acima da média para ter resultados acima da média. É um círculo, né? É um círculo. Você pensa, age e tem acima da média. Então, você tem que procurar manter esse círculo de ser acima da média para ter resultado acima da média. Então, se você oferece para o seu cliente esse resultado não, esse serviço, porque advogado não vende resultado, advogado vende um serviço e não vende um resultado. Mas um potencial de entregar o melhor resultado, você presta um serviço especializado, isso vai valorizar o seu preço e transfere a autoridade. É o que eu digo, a autoridade é a chave. Se você quer atrair clientes que pagam bem, tudo gravita em torno da autoridade que você transfere para ele. Isso, muito bom. Né? Beleza. Isso. Será que alguém tem mais alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta, né, doutor, quiser deixar. Batemos 1h20 já de live, tá quase 1h. O papo tá bom, isso é bom. Tá bom, mas pessoal, se alguém tiver a pergunta, vai ser um prazer responder. Senão, a gente encerra e, quem sabe, numa outra oportunidade, conversa mais. Né? Mas foi bom. Entrou aí, ó, doutor Cássio Drummond, colega meu aqui de Vitória, excelente advogado, e treinador de advogados, tá? Excelente. Olha que legal. Vou adicionar depois. Se você acompanha o Instagram dele, você vai... Não só vocês que estão aí, como eu também acompanho, a gente aprende demais com ele. Um cara sensacional, muito preparado, tem uma visão sensacional da advocacia. Vale a pena. Se puderem acompanhar o Dr. Cássio, eu estou sempre olhando o Instagram dele, estou sempre aprendendo alguma coisa com ele todo dia. Legal. Obrigado, e você Cássio. Também, né, doutor? O seu projeto, né? Quem puder seguir a sua página, você tem esse projeto brilhante, né? Que se chama Advocacia Acima da Curva, né? Que a ideia é transferir conhecimento a respeito da advocacia. Eu costumo dizer que eu gosto de falar de advocacia, não é só do direito de família. Eu gosto de direito de família, atuo no direito de família, mas eu acho que é importante a gente falar sobre advocacia, porque, como eu falei, a gente conversou no início da live, a advocacia vai muito além só do direito. Existem outros conhecimentos em torno de advocacia que são tão relevantes quanto. Então, se a gente vai para a rede social para falar só de direito, a gente está repetindo, masterizando um conhecimento que as pessoas já tiraram da faculdade. Não que a gente não vai falar da parte técnica, vai, mas a gente precisa sair dessa mesmice do advogado só ficar falando de direito. Se a gente quer alavancar a nossa advocacia, a gente tem que conhecer, tem que dominar outras questões como marketing, atração de clientes, atendimento do cliente, técnicas de fechamento de contratos, script de vendas, que você até mencionou muito bem. São todas questões muito relevantes da advocacia, então eu gosto de falar desses temas. Quem tiver interesse sobre isso, pode me seguir lá no meu Instagram, no meu Facebook, na minha página do YouTube, que chama Luiz Gustavo. Desculpe, mudei o nome da minha página. Minha página agora chama Advocacia Acima da Curva. E Luiz Gustavo Narciso.adv. Luiz Gustavo Guimarães.adv. Tá bom? Legal. E tem o seu curso, né? O seu curso também, né? Você já tem a página de vendas, a pessoa, quem quiser encontrar, né? Sim. Eu tenho um treinamento que chama Treinamento Advocacia da Curva, com excelência em partilha de bens. Nesse treinamento, ele não está com inscrições abertas agora no momento. Muito provavelmente devemos abrir inscrições em abril, no início de abril.
mas aí eu vou comunicar nas redes sociais. E o que consiste esse treinamento? Ele é um treinamento de advocacia. Ele é pautado em pilares que são clareza, que foi o que a gente conversou no início da live, tudo meio que convergiu, né? Clareza, estabelecimento de metas na advocacia, técnicas de atração de clientes, técnica de fechamento de contrato e a atuação propriamente dita no direito de partilha de bens, o direito que eu chamo de direito patrimonial de família, que é nada mais é do que a partilha de bens. Esse treinamento busca transferir para os alunos os conhecimentos acerca desses 5 pilares. É uma espécie de um kit, vamos dizer assim, é um combo de informações para o advogado poder iniciar a carreira de forma equilibrada. Porque, como a gente conversou, todo mundo começa falando de direito, e há um desequilíbrio na advocacia porque não domina outras questões. Então, é um pacote de informações daquilo que eu adquiri de experiência ao longo desses quase 15 anos no direito de família, quase 18 de formado, 3.000 processos em direito de família, tudo condensado nesse treinamento que trata desses 5 pilares: clareza, metas, atração de clientes, fechamento de contrato e atuação na partilha de bens. Perfeito. Doutor, não fizeram mais perguntas? A gente pode encerrar. Eu agradeço, né, novamente a você pela disponibilidade, por ter trazido esse conhecimento, não só para quem assistiu, como para mim também. Recebo de grande valia, né? Eu acho que a troca de ideias sempre contribui. Parabenizo novamente pelo conteúdo que você divulga nas redes sociais. É um conteúdo muito valioso. Eu acho que quem tiver oportunidade de acompanhar, eu acho interessante. Você transmite valor para o advogado, né? Para quem assiste. Então, só tenho a parabenizá-lo e agradecer por essa nossa conversa, pela oportunidade. Tá bom? Eu que te agradeço, foi um prazer o convite, a conversa, é muito bom, eu gosto muito de fazer, eu faço muitas lives sozinho, né? E faço também, às vezes, lives com colegas, e é um prazer, assim, muito grande fazer lives com colega, a gente troca muita experiência. Eu quero te agradecer muito pelo convite, agradecer por a gente ter trocado essas experiências, né? As nossas opiniões aqui, que por um acaso elas convergiram em praticamente tudo, mas quem está assistindo a live, a gente não combinou nada, né? A gente falou assim, vamos conversar desse assunto? Vamos conversar desse assunto. Os nossos entendimentos poderiam ser completamente diferentes. E se fossem, não teria o menor problema, né? Isso, mas tudo bem. Foi muito legal, muito gostoso, muito proveitoso. Eu queria agradecer mais uma vez o seu convite. Estou aí disponível para outras possibilidades, na hora que a gente quiser conversar em outras ocasiões. Parabenizar as pessoas, agradecer e parabenizar as pessoas que passaram aqui por essa live em busca de conhecimento, em busca dessa troca de experiência. E foi um prazer muito grande poder entregar um pouquinho aí do meu conteúdo, da minha experiência de vida na advocacia nessa noite e aprender contigo também. Antônio, foi muito legal, muito gratificante poder também ouvir as suas considerações, a gente trocar essas experiências, tá bom? Grande abraço. Obrigado, viu? Abraço. Estou à disposição. Tá bom, tchau. Você também, precisando. Tchau, tudo de bom. Obrigado. Obrigado a todos. Valeu. Tchau.